E aí, gurizada, sou o professor André Del Mestre, bem-vindos de volta. Este é o curso de programação em C. Trabalho no IFSU Campus Charqueadas, tá? E neste vídeo a gente vai ver operadores, essa playlist de operadores aritméticos e lógicos em C. Vamos lá. Bom, eu vou focar nos principais, nos operadores que se diferenciam, né, do que a gente já conhece. Vamos fazer neste vídeo só os aritméticos e no próximo os lógicos. Então aqui os tradicionais mais, menos, vezes e divide, além do resto da divisão, que é um operador bastante importante para a lógica e é o terror da gorizada, que é o porcento. Aqui na tabela verde eu tenho aqui as operações, exemplos de uso, tá? Só que eu quero focar na acumulação dos operadores exclusivos para a operação de acumulação, que depois a gente vai utilizar largamente quando entrar em repetição. Então esse tipo de construção aqui com acumuladores é bastante utilizado e por isso que eu estou focando neles. Então se tu procurar código na internet vai ter esse tipo de construção, é importante que tu conheça e saiba o que isso significa. Primeiro de tudo, o que é um acumulador? O acumulador é quando uma variável, por exemplo o A, está dos dois lados da igualdade. Então o A está à esquerda e à direita da atribuição, que é representado por igual, tá? Então, A igual a A mais X, ó, barulho da rua. B igual a B menos Y. C igual a C vezes 4. Então, um exemplinho para cada operação, tá? Bem simples. E aqui tem as equivalências, né? O que é mais legível para nós, A igual a A mais X. Então, tem a equivalência aqui, na tabela preta, A mais igual a X. D é igual a D dividido por 3. É o equivalente a D divisão igual a 3. É claro que todas essas variáveis aqui eu estou assumindo que elas já foram inicializadas, foram declaradas corretamente, tá? E aqui tem o seu exemplo. Eu quero focar aqui apenas na equivalência, tá? Bom, o resto de divisão, que é a operação diferente que tem aqui, é uma operação exclusiva para inteiros, tá? Então, 3 dividido por 2 dá 1 e resta 1 para inteiro. Para real, 3 dividido por 2 é 1,5. Essa é a diferença. Bom, então aqui temos um exemplinho dos operadores aritméticos, estes exclusivos de acumulação, tá? Eu tenho aqui um inteiro chamado AC de acumulador, começando com 1. A primeira operação, AC vezes asterisco igual a 7. Eu tenho um printf mostrando o resultado após essa operação. E aqui você pode ver neste quadrado preto representando o terminal que está 7. Depois o acumulador que vale 7, divisão igual a 2. 7 dividido por 2 dá 3, porque eu estou tratando de inteiro. Eu sei que se fosse float daria 3,5, mas inteiro é assim, arredonda para baixo. Se fosse 3,9, ia ser 3 e ponto. Sempre para baixo. Então, tá aqui a representação aqui no segundo printf. O terceiro printf mostra o resto de divisão. 3 resto de divisão por 2 é 1. Então, vai ser escrito 1 aqui no acumulador, tá? No último printf. Então, bem simples. Ainda, nos operadores de acumulação, eu tenho duas operações em separado, dois operadores em separado, que servem apenas para incremento e decremento. O mais e o menos, tá? Ele pode vir nos códigos, nos teus códigos, nos códigos de internet pós-fixado, por exemplo aqui a variável i ou mais i, ou pré-fixado, tá? Tanto faz. Funciona quase do mesmo jeito. Agora no exemplo eu já vou tentar mostrar para ti a diferença, que é muito sutil, tá? Mas quando a gente for utilizar lá na estrutura de repetição, não vai fazer diferença. É muito sutil a diferença. Eu vou tentar mostrar. Então, isso aqui é um incremento sempre de uma unidade ou decremento de uma unidade, portanto, as equivalências, né? Esse tipo de construção, i é equivalente, vamos colocar assim, a mais i, que é equivalente a i igual a i mais 1,
Então, aqui você fica claro a característica de acumulação nessa expressão, tá? Que é uma expressão, vamos dizer assim, por extenso, que é equivalente, né, ao operador que veio nos slides anteriores, i mais igual a 1. Então, quando é incremento e decremento, não vai aparecer mais igual a 1 ou menos igual a 1. Vai aparecer mais e menos menos. E tu agora vai saber identificar. Tá? Então, um exemplinho aqui mostrando todas as abordagens para incremento. Né? Então, a tradicional, eu tenho aqui um int contador cont igual a 0. O cont recebe cont mais 1. Então, aqui o contador que era 0 recebeu um incremento com essa construção tradicional. Printf, cont é 1. Depois, cont mais igual a 1. Também é um incremento, escrito desse jeito. Cont igual a 2. Depois, o último jeito que eu acabei de ensinar, cont mais, ele também, a linguagem também identifica cont igual a 3, tá? Então, você precisa dominar todos os jeitos, porque vai consultar códigos em outros lugares, códigos de colegas, e vai ter de tudo que é jeito, precisa saber. Vamos então entender a diferença do menos menos ou do mais pré e pós fixado, tá? Eu falei que tinha diferença, agora eu vou tentar explicar da diferença do decremento, incremento, pré e pós fixado. Então aqui eu tenho o i igual a 10. Então aqui eu vou numa linha separada, i menos menos. E aí eu vou printar neste primeiro printf o i. Eu terei 9. Tá? Então o i a partir deste momento aqui vale 9. Embaixo eu tenho i menos menos de novo, só que está dentro do printf, percebe? Então, quando está dentro do printf, tem a questão da precedência de operadores. E o que vai acontecer aqui? Primeiro vai imprimir o i. Então, i igual a 9. E depois vai operar o menos menos. Então, nesse segundo printf vai estar escrito 9. E no próximo, terceiro printf, ele vai estar escrito 8, que é o resultado da operação de decremento. Tá? Bom, aí no último printf, a ordem está invertida. Tem o menos menos primeiro e o i depois. Então, neste caso, o i está valendo 8 até a terceiro printf. Tá? Neste caso, diferente do segundo caso, haverá um decremento antes de printar, mesmo estando tudo aqui numa linha só, tá? Então é muito sutil a diferença é difícil criar uma situação onde ela vai aparecer, mas tem diferença, tá? Então aqui neste quarto printf aqui, decrementa antes de printar, e aqui no segundo printf você vai printar o número e depois decrementa para as próximas linhas, tá? Essa é a diferença, bem sutil, mas é isso aí. Tá? Seguindo aí, então, os operadores aritméticos, tem a questão da precedência de operadores, né? Eu gosto de, quando eu estou em aula presencial, eu gosto de perguntar quanto é 2 mais 2 dividido por 2, tá? Cara, é instinto. A maioria larga 2. 2. 2. Mas depende, tá? Depende de como tu vai escrever. Como é falado, né, a gente pensa nessa primeira expressão aqui, 2 mais 2 dividido por 2. E essa expressão sem parênteses, sem nada, é 3, tá? Porque a divisão, todo mundo sabe que a divisão acontece antes da soma. Então, 2 dividido por 2 é 1, que mais 2 dá 3. Para dar 2, eu tenho que marcar que a soma vai acontecer primeiro. Então, 2 mais 2, entre parênteses, para destacar que isso aqui é primeiro, dividido por 2 é 2. Então, tem a precedência de operadores que são coisas conhecidas da matemática, né? Se tu fez ali o primeiro grau ali da matemática, tu sabe que tem esses detalhes. E aqui tem a precedência de operadores da linguagem C, é bem conhecida. Então, prioridades, tá? O que acontece primeiro, já que tem esse monte de operador novo? O parênteses, ele é primeiro, com certeza. Incremento e decremento estão em segundo, na ordem de prioridade. E aí vem o clássico da matemática, que é multiplicação, divisão e resto de divisão.
estão no mesmo nível de prioridade. Aqui você pode também entender o vezes igual, divisão igual e resto de divisão igual. E finalmente, com mais baixa prioridade, subtração e soma, tá? Então, é preciso tomar cuidado com isso aqui. Às vezes a gente cai em um errinho de lógica por causa dessa besteira, tá? Então, antes de entrar em operadores lógicos e encerrar o vídeo, vamos olhar aqui o exemplinho no código. O código é esse que está disponível no link da descrição do vídeo no meu GitHub. Vai lá, faz o download de todo o material do curso. Estará disponível, se não está disponível ainda porque eu não terminei de gravar. Mas para esse vídeo já está. Então aqui tem os mesmos exemplos dos slides, tá? Então aqui a questão... Tem aqui o contador começando com 0, o i começando com 10 e o acumulador começando com 1. Eu simplesmente aqui make prog para compilar, ./prog para rodar. Então você pode ver aqui o resultado, esses VOF no próximo vídeo. Ó. Então, conte igual a conte mais 1, estou somando 0, tem 1. Conte mais igual a 1 dá 2. Conte mais dá 3. Incrementando de 3 jeitos diferentes. Aqui a demonstração da diferença entre o menos i e o i menos menos, tá? Então o resultado que está lá no slide, 9, 9, 8 e 7, o mesmo exemplo. E aqui a questão dos acumuladores, tá? Se tu quiser rodar aí e fazer teus testes, modificar isso aqui para entender melhor, tá disponível para ti, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo, operadores lógicos. E depois disso, eu vou gravar uma playlist com exercícios sequenciais, né? Valeu, obrigado.